Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar medicina legal para o concurso da PCDF.1 Perícia Médico-Legal e Prova Pericial. Perícia médico-legal é a aplicação de conhecimentos médicos e biomédicos a questões de interesse do direito, com o objetivo de esclarecer fatos relevantes para o processo penal, civil, trabalhista e administrativo. Na PCDF, a prova pericial é central porque muitos crimes deixam vestígios, e quando há vestígios o ordenamento exige exame de corpo de delito, direto ou indireto. A importância da prova pericial aparece em 3 níveis. Primeiro, ela fixa tecnicamente a existência e a natureza dos vestígios. Segundo, ela ajuda a estabelecer nexo de causalidade entre uma ação e um resultado, como entre agressão e lesão. Terceiro, ela qualifica juridicamente aspectos do fato. Por exemplo, se a lesão é leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, o que altera tipificação e pena. Noções de corpo de delito. Corpo de delito não é cadáver. Corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime. Pode ser uma lesão corporal, um fragmento biológico, um projétil, uma mancha de sangue, um material tóxico, um documento médico, uma marca de asfixia, ou qualquer vestígio que possa ser examinado tecnicamente. Exame de corpo de delito direto é feito sobre o próprio vestígio, como exame físico na vítima ou necropsia no cadáver. Exame indireto ocorre quando não é possível examinar diretamente e se utiliza documentação e registros como prontuário, fotos, vídeos, exames complementares e testemunhos técnicos, sempre com cautela metodológica. Em prova, a banca costuma cobrar a lógica. Se há vestígios, é necessário um exame. Se o vestígio desapareceu, ainda pode haver prova indireta, mas com limites. Cadeia de custódia é outro ponto de alta incidência. Cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos para manter e documentar a história do vestígio, desde a coleta até o descarte ou arquivamento, garantindo integridade, autenticidade, rastreabilidade e confiabilidade. Envolve reconhecimento do vestígio, isolamento do local, coleta adequada, acondicionamento, lacre, identificação, transporte e recebimento, processamento em laboratório, armazenamento e registro de todas as movimentações, com responsabilidade individual e institucional. Para a prova, guarde o núcleo. Cadeia de custódia serve para evitar contaminação, troca, extravio e questionamento judicial sobre confiabilidade da prova. Atuação dos assistentes técnicos. Além do perito oficial, as partes podem indicar assistentes técnicos que acompanham a perícia, fazem quesitos e análises, e emitem parecer técnico. Assistente técnico não substitui o perito, e sua atuação tem limites processuais. A banca pode cobrar que o perito oficial é imparcial e atua por dever funcional, enquanto assistente técnico atua no interesse da parte, embora deva seguir ciência e ética. Documentos médico-legais. Aqui cai muito diferença de documento e valor probatório. Atestado é documento que certifica fato médico, como atendimento, estado de saúde ou incapacidade com data, identificação e assinatura. Atestado tem relevância, mas não substitui perícia quando exigida. Prontuário médico é registro completo do atendimento, anamnese, exames, evolução, condutas, medicações e procedimentos. O prontuário é fonte forte para exame indireto e para reconstrução de eventos. Relatórios descrevem acompanhamento e situação clínica, podendo ser solicitados para subsidiar perícia. Parecer é manifestação técnica opinativa sobre questão específica, normalmente por profissional especialista, e pode ser utilizado na instrução. Em prova, cuidado. Documento médico assistencial não é laudo pericial, ele pode subsidiar, mas laudo pericial tem estrutura e finalidade próprias. Laudos periciais. Estrutura do laudo é tema clássico. Um laudo médico-legal, em regra, tem identificação e preâmbulo, histórico e dados do caso, metodologia e condições do exame, descrição objetiva dos achados, discussão técnico-científica, conclusão e respostas aos quesitos. A descrição deve ser objetiva com linguagem técnica sem juízos morais, e deve registrar o local, extensão, características e compatibilidade das lesões, além de exames complementares quando houver. Quesitos oficiais são perguntas padronizadas que orientam o laudo, por exemplo em lesão corporal, natureza da lesão, instrumento ou meio provável, tempo aproximado, incapacidade, perigo de vida, debilidade, deformidade e outras consequências jurídicas do artigo 129 do CP. Em sexologia forense, quesitos envolvem presença de conjunção carnal, atos libidinosos, vestígios, compatibilidade, data provável e integridade de vestígios, com enorme cuidado para não revitimizar.
Em necroscópicos, quesitos envolvem causa-mortes, mecanismo, meio-tempo de morte, presença de lesões e compatibilidade com dinâmica. Modelos de laudo. A banca pode cobrar reconhecimento de itens típicos de laudo de lesão corporal, laudo de sexologia e laudo necroscópico. O essencial é: lesão corporal foca descrição e repercussão funcional, sexologia foca vestígios e compatibilidade, além de cuidados clínico-legais. Necroscópico foca causa da morte e cronotanatognose. Crime de falsa perícia. A perícia tem proteção penal. Falsa perícia envolve conduta de perito que dolosamente altera a verdade, omite ou falsifica laudo. A banca pode cobrar o bem jurídico, a administração da justiça. Interface da medicina legal com outras ciências forenses e criminalística é fundamental. Medicina legal dialoga com balística, genética forense, química e toxicologia, antropologia, odontologia legal, entomologia, informática forense e cadeia de custódia, porque o caso real exige integração de evidências. 2. Traumatologia forense. Traumatologia forense estuda lesões e mortes produzidas por energias e agentes vulnerantes, interpretando mecanismo, instrumento provável, compatibilidade com dinâmica narrada e repercussões jurídicas. Lesão corporal. Conceito é toda ofensa à integridade corporal ou à saúde física ou mental. Interpretação do artigo 129 do Código Penal é central. O artigo 129 prevê lesão leve, lesão grave, lesão gravíssima e lesão seguida de morte, além de situações qualificadas em contextos específicos. Em prova, o ponto é saber que gravidade jurídico-penal não é só tamanho da lesão, é consequência e repercussão. Lesão grave inclui, por exemplo, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, e aceleração de parto. Lesão gravíssima inclui incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Lesão seguida de morte é aquela em que a lesão resulta em morte, sem intenção de matar, e envolve nexo causal e elemento subjetivo específico do tipo. Classificação das lesões também é cobrada pela medicina legal. Escoriações, equimoses, hematomas, feridas incisas, perfurantes, contusas, lacerantes, queimaduras, fraturas e traumatismos internos. Quesitos oficiais em lesão corporal exigem que o perito responda com base em exame e documentação. Tipo de lesão, extensão, meio provável, tempo aproximado. Incapacidade, risco de vida e sequelas. Quantificação de dano e nexo de causalidade. O perito deve estimar repercussões e estabelecer se a lesão é compatível com a causa alegada. Nexo causal, em medicina legal, envolve compatibilidade temporal, anatômica e fisiopatológica. A lesão tem padrão compatível com o instrumento? O tempo decorrido combina com o estágio de cicatrização? Há doença prévia que explica o achado? Em prova, a banca gosta de exigir que o perito não conclua por certeza absoluta quando não há elementos. Trabalha-se com graus de probabilidade e compatibilidade. Perícia em vítimas de tortura, tema sensível e muito atual. Tortura pode deixar marcas físicas e psicológicas, nem sempre visíveis, e exige abordagem técnica e ética. A perícia deve registrar lesões, padrões, distribuição, fases de cicatrização, e também sinais psicológicos, sempre com cuidado para não revitimizar. Protocolo de Istambul é referência internacional para investigação e documentação de tortura e maus-tratos. Ele orienta entrevista, exame físico, avaliação psicológica, documentação fotográfica, correlação entre alegações e achados e padrões de consistência. Em prova, o essencial é reconhecer que o Protocolo de Istambul é padrão de boas práticas e reforça a abordagem multidisciplinar. Síndrome da criança espancada envolve padrão de lesões repetidas ou incompatíveis com explicação, podendo incluir equimoses em locais incomuns, fraturas em diferentes estágios, lesões internas e sinais de negligência. Em prova, a banca cobra que a perícia deve avaliar compatibilidade com o mecanismo alegado e que há dever de proteção e notificação de suspeitas, dentro da rede de proteção, além de documentação cuidadosa. Energias de ordem mecânica. Conceito é energia que produz lesão por ação física direta, como impacto, corte, perfuração e projéteis. Lesões por ação contundente incluem escoriação, equimose, hematoma, ferida contusa, fratura e lesões internas. O estudo médico-legal do traumatismo crânioencefálico é altamente cobrado. Mecanismos incluem aceleração-desaceleração, impacto direto, quedas e agressões.
Achados podem incluir fraturas cranianas, hemorragias intracranianas como epidural, subdural e subaracnoide, contusões cerebrais e edema. A banca costuma cobrar compreensão de que TCE pode matar sem grande lesão externa e que tempo de sobrevida influencia achados. Lesões por armas brancas incluem instrumentos cortantes, perfurantes e perfurocortantes. Ferida incisa tem bordas regulares e comprimento maior que profundidade. Ferida perfurante tem profundidade maior que extensão superficial. Perfuro cortante combina características. Em prova cai compatibilidade com tipo de lâmina, presença de cauda de escoriação em certos cortes, e distinção entre ferida de defesa e ferida de ataque. Sempre com cautela. Não se pode afirmar intenção apenas pela lesão, mas padrões ajudam a inferir dinâmica. Instrumentos perfurocontundentes produzem feridas com contusão e perfuração, como certos objetos pontiagudos com impacto, e também projéteis, dependendo da classificação. Projéteis de alta energia, aqui entra balística médico-legal. Alta energia gera cavitação, grande destruição tecidual, trajetos complexos e lesões extensas. Em prova, a banca costuma cobrar que o dano não se limita ao trajeto aparente, a efeitos de cavitação temporária, fragmentação e ondas de choque com repercussões. Energias de ordem física não mecânica, incluem baropatias térmica e elétrica. Baropatias decorrem de variações de pressão, como em mergulho e altitude, afetando ouvidos, seios da face e pulmões. Ação térmica inclui queimaduras por calor seco, calor úmido, frio e também lesões por fumaça e inalação em incêndios. Em prova, queimadura é classificada por profundidade e extensão, e é importante reconhecer que inalação de fumaça e intoxicação por gases pode ser causa principal de morte, não apenas a queimadura externa. Ação elétrica inclui choques e eletrocução com lesões de entrada e saída, queimaduras, arritmias e morte súbita. A banca costuma cobrar que a morte por eletricidade pode ocorrer com lesões externas discretas e que o mecanismo pode ser fibrilação ventricular. 3. Asfixiologia forense. A asfixiologia estuda asfixias, que são situações em que há prejuízo à oxigenação tecidual e acúmulo de gás carbônico, por mecanismos variados. Conceito e classificação das asfixias podem ser mecânicas quando há impedimento físico de respiração, por constrição cervical, por sufocação, por modificações do meio ambiente e por afogamento, entre outras classificações. Em prova, a banca cobra sinais gerais de asfixia, mas com cautela. Muitos sinais são inespecíficos e dependem do tempo e das circunstâncias. Sinais podem incluir cianose, congestão, petequias e achados internos, mas a interpretação deve ser integrada ao caso. A asfixia por sufocação inclui sufocação direta, como obstrução de vias aéreas por corpo estranho, indireta, como compressão torácica que impede expansão, e asfixia por soterramento em certos casos. Afogamento é asfixia por imersão em líquido, com mecanismos complexos e achados variáveis. A banca pode cobrar que nem todo o corpo encontrado na água morreu por afogamento. É necessário avaliar sinais e contexto. A asfixia por constrição cervical inclui enforcamento, estrangulamento e esganadura. Enforcamento é constrição por laço com suspensão, total ou parcial, usando o peso do corpo como força principal. Estrangulamento é constrição por laço, mas com força externa, sem depender de suspensão. Esganadura é constrição por mãos ou antebraço. Em prova, a banca cobra diferenças em sulco, posição, direção e achados, mas sempre com atenção a que há variabilidade e que a conclusão exige conjunto probatório. A asfixia por modificações no meio ambiente envolve hipóxia ambiental, como ambientes confinados, gases asfixiantes, incêndios com consumo de oxigênio e inalação de CO, e deslocamento de oxigênio por gases inertes. A banca cobra que intoxicação por monóxido de carbono é causa frequente de morte em incêndios, e pode ser mais determinante que queimaduras. 4. Tanatologia forense. Tanatologia é o estudo da morte sob perspectiva médico-legal. Conceito de morte inclui critérios biológicos e legais. A morte encefálica é critério fundamental para transplantes e para atestado de óbito em certas situações. A banca pode cobrar que morte encefálica exige protocolo médico rigoroso e não é coma. Estudo dos transplantes envolve critérios de morte, consentimento e regras legais, mas na prova o foco é médico-legal, definição de morte e segurança no procedimento. Destinação do cadáver e atestado de óbito. O atestado de óbito é documento médico-legal essencial, com campos de causa imediata, intermediária e básica, além de informações epidemiológicas.
Em morte suspeita, violenta ou não esclarecida, a destinação geralmente envolve necropsia médico-legal, e a emissão do documento segue regras específicas. Inumação, exumação, cremação e embalsamamento são temas que aparecem por conceitos. Inumação é sepultamento, exumação é retirada do cadáver para exame. Cremação exige requisitos legais, em casos suspeitos, pode ser vedada antes de exame. Embalsamamento é conservação com usos específicos. Causas jurídicas da morte. Homicídio, suicídio e acidente são classificações jurídico-investigativas, não apenas médicas. O perito descreve causa médica e dinâmica provável, mas a classificação jurídica final depende do conjunto de provas. A banca cobra que o perito deve evitar conclusões jurídicas definitivas sem suporte e deve trabalhar com elementos técnicos. Morte súbita e morte suspeita. Morte súbita é inesperada em curto intervalo, muitas vezes por causas naturais como arritmias, mas pode ocultar causas externas. Morte suspeita é aquela que exige investigação por ausência de explicação clara, circunstâncias incomuns ou indícios de violência. Exame perinecroscópico é a avaliação do cadáver no local, antes de necropsia, registrando posição, ambiente, sinais externos, temperatura, rigidez, livores e vestígios ao redor, com fotografia e cadeia de custódia. Em prova, a banca cobra que o local é parte da prova e que o exame deve ser técnico e documentado. Estimativa do tempo de morte. Cronotanatognose é a estimativa do intervalo pós-morte com base em sinais cadavéricos. Sinais clássicos: algor mortis, resfriamento, livor mortis, lividez cadavérica, rigor mortis, rigidez, e fenômenos putrefativos. A banca cobra que esses sinais sofrem influência de temperatura ambiente, roupa, massa corporal, causa da morte e ambiente. Entomologia forense complementa a estimativa com estudo de insetos necrófagos, ciclo de vida e colonização, sendo muito útil em corpos em decomposição avançada. Lesões intravitam e post-mortem. Lesões em vida mostram reação vital, como hemorragia, inflamação inicial e sinais de vitalidade. Lesões post-mortem tendem a não ter reação vital e podem ocorrer por manipulação, fauna, decomposição e manuseio. A banca cobra cuidado. Nem toda hemorragia é prova absoluta de lesão em vida, é necessário avaliar intensidade, padrão e contexto. Necropsia médico-legal. Indicações incluem morte violenta, suspeita, sem assistência, custódia e outras hipóteses legais. Requisitos incluem identificação, cadeia de custódia, documentação, condições de segurança e respeito ao procedimento. Técnicas variam, mas incluem exame externo completo, abertura de cavidades, exame de órgãos, coleta de amostras para toxicologia, histologia e genética, e documentação fotográfica. Protocolo de Minnesota é referência internacional para a investigação de mortes potencialmente ilícitas, especialmente envolvendo agentes do Estado, desaparecimentos, custódia e possíveis violações de direitos humanos. Ele orienta a independência, rigor, documentação, cadeia de custódia, transparência e participação de especialistas quando necessário. Em prova, o essencial é reconhecer Minnesota como padrão de boas práticas em mortes suspeitas e potencialmente ilegais. 5. Sexologia forense. Sexologia forense estuda questões médico-legais ligadas à sexualidade, crimes sexuais, capacidade reprodutiva, aborto e outros temas. Conceito e legislação correlata. Crimes contra a dignidade sexual no CP e leis especiais exigem perícia técnica, com cuidado com vítima e preservação de vestígios. Quesitos em sexologia forense incluem verificação de lesões genitais e extragenitais, presença de vestígios biológicos, compatibilidade com ato narrado, tempo aproximado e avaliação de integridade de vestígios. Em prova, a banca cobra que perícia em crimes sexuais não se resume a provar conjunção carnal, muitos crimes envolvem atos libidinosos diversos e violência psicológica. E a prova pericial é um elemento dentro do conjunto, não única prova. Perícia nos crimes contra a liberdade sexual exige fluxo de atendimento humanizado, acolhimento não revitimização, coleta adequada de vestígios com consentimento informado, respeito à privacidade e registro. A banca cobra a ideia de que a ausência de lesões não exclui violência sexual, especialmente quando há ameaça, coerção psicológica, vulnerabilidade ou tempo decorrido. Também cobra que coleta tardia reduz chance de material, mas não elimina a investigação. Estudo médico-legal do aborto. Envolve conceituação, tipos e implicações legais. Em medicina legal, discute-se aborto espontâneo, acidental e provocado, e a perícia busca identificar sinais e compatibilidade, sempre com cuidado técnico e ético. Infanticídio.
É figura penal específica ligada ao estado puerperal, e a perícia busca analisar contexto, viabilidade, sinais de vida extrauterina e causa-mortes, além de elementos médico-legais que podem subsidiar a análise. Pedofilia, como termo social, se conecta a crimes sexuais contra vulnerável. A perícia envolve exame de vítima, preservação de vestígios e avaliação de sinais, com cuidado extremo e atuação integrada com psicologia e rede de proteção. 6. Toxicologia forense. Toxicologia forense estuda substâncias químicas, drogas e venenos em contexto legal. Conceitos fundamentais incluem dose, via de exposição, absorção, metabolismo, eliminação e efeitos no organismo. A prova cobra embriaguez etílica e por outras drogas e legislação aplicável, sobretudo em trânsito e crimes. Embriaguez pode ser voluntária, culposa ou fortuita, e pode influenciar imputabilidade e dolo, culpa conforme regime penal. Em termos médico-legais, avalia-se sinais clínicos, exames laboratoriais e compatibilidade temporal. A banca gosta de cobrar que a presença de álcool ou droga não determina automaticamente incapacidade total, depende de concentração, tolerância e contexto, embora existam parâmetros legais em trânsito. Dependência de álcool ou outras drogas e legislação aplicável. Dependência pode afetar comportamento, saúde e, em certos casos, imputabilidade. Mas a regra penal é que embriaguez voluntária não exclui imputabilidade. Em prova, a resposta segura é: dependência é questão de saúde e pode exigir avaliação psiquiátrica. Efeitos jurídicos dependem do caso e dos critérios legais. Lesões por substâncias cáusticas e venenos. Cáusticos causam queimaduras químicas em pele e mucosas, podendo deixar deformidades e sequelas. E a perícia deve documentar extensão, profundidade e repercussões funcionais. Venenos e intoxicações podem causar morte e sinais internos variáveis, por isso, coleta de amostras e toxicologia laboratorial são essenciais. Em prova, a banca cobra que suspeita de intoxicação exige coleta adequada de sangue, urina, conteúdo gástrico e tecidos conforme protocolo, com cadeia de custódia. 8. Psicopatologia forense. Psicopatologia forense estuda relações entre transtornos mentais, comportamento, responsabilidade penal e capacidade civil. Conceitos fundamentais incluem transtorno mental, discernimento, juízo crítico, impulsividade e capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. O estudo médico-legal da imputabilidade e responsabilidade penal é tema central. Imputabilidade é regra, inimputabilidade é exceção legal. O perito avalia se, ao tempo da ação, o agente era incapaz de entender o caráter ilícito ou de se autodeterminar por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, conforme critérios. A semi-imputabilidade pode reduzir pena e permitir medida de segurança, conforme regime. Capacidade civil no campo civil envolve aptidão para atos da vida civil e pode ser afetada por transtornos mentais e demências. Em prova, a banca pode cobrar diferença. Imputabilidade é penal. Capacidade civil é cível, embora ambas dependam de avaliação do funcionamento mental. Dependências químicas também são tema. Avalia-se se a dependência, grau de comprometimento e relação com condutas. Em regra, dependência não anula automaticamente responsabilidade penal. Exige análise individual, e a banca cobra que a avaliação é técnica, não moral. Para fecharmos nosso estudo, a estratégia de prova em medicina legal é dominar conceitos e classificações e saber interpretar quesitos e consequências jurídicas. Priorize corpo de delito e cadeia de custódia, estrutura de laudos e quesitos, artigo 129 do CP e classificação de lesão, energias vulnerantes e padrões de feridas, asfixias e diferenças de constrição, cronotanatognose e sinais de morte, necropsia e protocolos de Minnesota. Crimes sexuais com abordagem técnica e não revitimizadora, embriaguez e toxicologia, e imputabilidade e psicopatologia. Em questões objetivas, a banca premia respostas que unem técnica e prudência, descrição objetiva, nexo fundamentado, respeito a protocolos e consciência de limites do perito.